Como é possível que a mais sarcástica das animações, concebida em um estúdio americano, pareça ter escrito um roteiro de alerta para o Brasil, com um cronograma que se esgota nos próximos 90 dias e cujos primeiros sinais já começaram a se manifestar na vida real? O mistério não reside apenas nas coincidências grotescas que a série já acumulou ao longo de décadas, mas na forma perturbadora como detalhes específicos, antes ignorados, agora se encaixam em uma narrativa de tensão crescente sobre a maior nação sul-americana. Este não é mais um jogo de adivinhação. É a sugestão de uma sincronia assustadora que começou a tirar o sono de quem ousou olhar para a tela com olhos de investigador. O clima de documentário investigativo começou a tomar forma quando analistas, inicialmente céticos, notaram uma recorrência incomum em fóruns e redes sociais. A menção de 3 episódios-chave, separados por anos, que juntos pareciam descrever fases de um mesmo evento no Brasil. A primeira peça desse quebra-cabeça sombrio era um flashback de 2014, onde a série ironizou a Copa do Mundo no país. A piada, na época, se concentrou na lesão de um craque e na eliminação pela Alemanha, acertos já amplamente conhecidos. Contudo, o que analistas começaram a notar agora não era a derrota, mas o contexto de fundo, a representação de uma crise de infraestrutura e uma corrupção sistêmica que, no episódio, culminavam em um colapso social momentâneo. Investigadores apontam que a série não previu apenas a tragédia esportiva, mas o pano de fundo institucional que hoje, anos depois, atinge um ponto de saturação nunca antes visto, com escândalos que parecem uma escalada direta da sátira animada. A segunda coincidência que chamou atenção reside em um episódio muito mais antigo, focado em uma crise energética e hídrica global, que levava a população a uma espiral de pânico por recursos básicos. Detalhes minuciosos desse episódio, como o racionamento de itens específicos e a tentativa de controle governamental sobre a distribuição de água, ecoaram com uma precisão gélida em eventos recentes. No último mês, o Brasil vivenciou picos de temperatura extremos, seguidos por uma irregularidade pluviométrica em regiões cruciais para a geração de energia e abastecimento. O que era uma ameaça distante transformou-se em uma preocupação iminente, e os sinais preocupantes já começaram a aparecer. Relatórios de consumo alarmantes, alertas de nível de reservatórios e a sombra de um racionamento que, se concretizado, mergulharia o país em um cenário de tensão social espelhada na tela. A precisão incomum não parou por aí. A terceira e mais recente peça do enigma, tirada de uma temporada mais moderna, lida com a instabilidade da moeda e a introdução de uma nova tecnologia financeira, ou, no linguajar da série, uma solução desesperada do governo para reequilibrar a economia em colapso. No Brasil, em poucas semanas, o cenário econômico sentiu um baque repentino, e discussões sobre reformas financeiras radicais e a adoção de novas regulamentações digitais ganharam uma urgência inesperada. A trama do desenho, que mostrava um pânico generalizado antes da implementação da medida salvadora, ou desastrose, parece estar sendo seguida à risca nos noticiários. Investigações apontam que a convergência desses 3 eixos, crise institucional e social, colapso hídrico-energético e instabilidade econômica súbita, forma uma linha do tempo de risco que culmina no exato prazo estipulado por boatos e teorias, os próximos 90 dias. O ciclo de eventos, iniciado de forma sutil, está acelerando. O que, ou quem, está por trás da capacidade dessa animação de refletir, com tamanha fidelidade cronológica e temática, a tempestade perfeita que agora se forma sobre o Brasil? A teoria da convergência animada, como passou a ser chamada nos círculos mais fechados de análise de risco, ganhou sua forma mais palpável com a descoberta de um 4º episódio, até então obscuro, que parecia funcionar como o relógio-bomba da narrativa. Se os 3 primeiros episódios estabeleciam o quê da crise, instabilidade institucional, hídrica, energética e econômica, este último detalhava o como e o quando do clímax. O episódio em questão tratava de uma mega operação logística,
uma espécie de grande evento de deslocamento populacional e recursos que saía do controle devido a uma série de falhas encadeadas, um hack coordenado que derrubava os sistemas de comunicação cruciais, uma paralisação inesperada dos transportes essenciais e, por fim, a implantação de um estado de exceção disfarçado de medida de segurança, o padrão dos 90 dias e o gatilho digital. Investigadores apontam que a sincronia digital é o ponto mais arrepiante. No desenho, a falha crítica era desencadeada por uma vulnerabilidade em um sistema de registro nacional unificado. Coincidentemente, nas últimas semanas no Brasil, o debate público foi dominado por uma série de incidentes de segurança cibernética que, embora tivessem alvos aparentemente distintos, todos convergiam para a exposição de dados sensíveis e a fragilidade dos sistemas de cadastro centralizados do governo. A semelhança entre a ficção e a realidade acende um farol vermelho. A infraestrutura de comunicação e registro do país está sendo testada, e o padrão de ameaças segue de perto a cartilha do desastre animado. Analistas de segurança que acompanham o caso em sigilo notaram um aumento exponencial e anômalo no tráfego de malware e ataques de negação de serviço, de DOS, direcionados a provedores de serviços essenciais e bancos de dados governamentais estratégicos. O volume e a sofisticação desses ataques sugerem uma coordenação profissional que transcende o simples vandalismo cibernético. A pergunta que paira é: será que esses eventos são os pré-requisitos digitais para a grande falha logística prevista na animação? A geopolítica da tensão. O tom cinematográfico da investigação se aprofunda ao considerar o contexto geopolítico em que a crise do desenho se desenrola. A série sugere uma interferência externa sutil, onde potências globais parecem se beneficiar da desestabilização regional, atuando como players que oferecem ajuda mediante a cessão de controle sobre recursos-chave. Ao transpor essa lente para o cenário real brasileiro, os investigadores apontam para a intensificação de tensões diplomáticas e a pressão internacional sobre a política ambiental e energética do país. Frases capturadas da dublagem brasileira de um dos episódios, antes consideradas meros detalhes de tradução, ganharam um novo significado. O uso de termos como soberania comprometida e negociação de terras raras em cenas que envolviam o Brasil parecem hoje um código aberto para a agenda de conflitos de interesse que se manifesta na Amazônia e em outros pontos estratégicos. A ideia é que a fragilização interna, a crise institucional, hídrica e econômica seria o catalisador perfeito para a materialização da interferência externa retratada na animação. A queda do Sistema de Registro Nacional no desenho era seguida, quase imediatamente, por um acordo de cooperação internacional, que na prática significava a perda de autonomia, a convergência de dados e o prazo final. A sensação de que algo preocupante está em andamento é alimentada pelo monitoramento de dados macroeconômicos e sociais. O timing do desenho, que aponta para um pico de eventos nos próximos 90 dias, coincide com uma série de deadlines reais. O final do ano fiscal, a aprovação de reformas críticas e o período de maior estresse sazonal no sistema energético. A tensão crescente não é apenas especulativa. Ela é traçada em gráficos que mostram o aumento da volatilidade do mercado, a redução das reservas cambiais e o declínio na confiança do consumidor a níveis que historicamente precederam grandes choques. Os sinais preocupantes não se limitam à macroeconomia. Relatórios de segurança pública indicam um aumento nos conflitos por terra e recursos em áreas rurais, e um crescimento na polarização e intolerância social nas grandes cidades, fenômenos que o desenho associavam diretamente ao colapso logístico e à introdução do estado de exceção. A narrativa cinematográfica sugere que os eventos atuais são apenas a subida íngreme da montanha russa. Os próximos 91 dias representam o ponto de inflexão, o momento de virada em que a sátira animada pode se tornar um documentário em tempo real. O que a série dos Simpsons está de fato prevendo? Uma crise inevitável ou o despertar para uma ameaça que pode ser mitigada
antes que o relógio chegue ao zero. O núcleo da investigação agora se desloca para o ponto de articulação entre as crises, o elo que conecta a fragilidade institucional à ameaça energética e ao colapso logístico. A parte 3 concentra-se no detalhe mais bizarro e perturbador encontrado nos episódios. Um símbolo enigmático que aparece em momentos de crise no desenho e que, estranhamente, começou a surgir em locais estratégicos no Brasil, funcionando como uma espécie de assinatura da catástrofe iminente. O símbolo da serpente e a assinatura do caos. A tensão crescente atinge um novo patamar com a descoberta do que os analistas batizaram de o símbolo Orion. Em 3 episódios distintos dos Simpsons, que tratam de desastres globais, um apagão total, uma pandemia financeira e o colapso de uma barragem, um glifo recorrente, de formato angular e com uma discreta figura serpentina, aparece desenhado em segundo plano, em um mapa de sala de controle, em um logotipo de uma corporação de energia falida ou como um grafite de rua. Investigadores apontam que esse símbolo, antes descartado como um mero easter egg de animadores, ressurgiu de forma perturbadora no Brasil. Analistas começaram a notar sua presença em documentos vazados de empresas de infraestrutura, em pichações em subestações de energia e, mais recentemente, em uma marca d'água sutil em relatórios de órgãos reguladores que tratam da distribuição de água e eletricidade. A coincidência é tão forte que sugere que o símbolo não é aleatório, mas uma marca oculta da fonte de desestabilização. A coincidência eletroinstitucional, a precisão incomum do roteiro animado, se manifesta ao ligar diretamente a crise de energia à corrupção institucional, representada pelo símbolo Orion. Em um dos episódios focados na crise hídrica, o personagem principal descobre que a escassez não era natural, mas artificialmente induzida por um cartel que controlava as fontes de energia para manipular os preços. No Brasil, o clima de investigação séria se intensifica à medida que o país atravessa um período de seca crítica e os preços da energia atingem picos históricos. A narrativa cinematográfica ganha força com a revelação de que documentos internos, obtidos por whistleblowers no setor energético brasileiro, mostram uma série de decisões questionáveis sobre o manejo de reservatórios e a compra de energia, que favoreceram certas corporações, as mesmas que, coincidentemente, usavam variações do logotipo angular do símbolo Orion. A série, nesse ponto, não prevê apenas uma seca, mas a exploração corrupta da seca. Sinais preocupantes já começaram a aparecer com inquéritos sigilosos sobre manipulação de mercado em setores cruciais para a sobrevivência nacional. A animação se torna um guia para a investigação da vida real, o colapso das comunicações e o prazo. A escalada da tensão é marcada pelo detalhe mais urgente do desenho. A crise energética leva ao colapso da infraestrutura de comunicação, telefonia, internet, satélites. A interrupção não é a consequência final, mas o gatilho para o pânico total e o início do colapso logístico de 90 dias, mencionado na parte 2. No Brasil, nas últimas semanas, a rede de comunicação sofreu falhas inexplicáveis em áreas metropolitanas e regiões estratégicas. Investigadores apontam que esses incidentes não se parecem com falhas técnicas comuns, mas com testes de vulnerabilidade ou ataques coordenados de baixa intensidade. A coincidência que chamou a atenção é que o símbolo Orion, em sua versão grafite, foi encontrado em caixas de distribuição de sinal danificadas. Essa convergência de dados sugere que a crise energética e hídrica não é o fim, mas o meio para paralisar o país, silenciar a mídia e impedir a coordenação de uma resposta governamental ou civil. A sensação de que algo preocupante está em andamento transforma-se em convicção. A desestabilização está sendo planejada em fases sequenciais que replicam com fidelidade assustadora o roteiro animado. Se o Brasil falhar em proteger sua infraestrutura de energia nos próximos dias, o desligamento da comunicação é o passo lógico e catastrófico que se seguirá. Dentro da janela de 90 dias, o clímax da investigação
leva os analistas a uma profunda reflexão sobre a própria natureza da previsão. Não se trata mais de saber se os Simpsons acertaram o futuro, mas sim de entender a força da narrativa que eles construíram e como essa narrativa, uma vez conhecida, pode se tornar um gatilho psicológico de eventos de escala nacional. A parte 4 mergulha no efeito profecia autorrealizável e na conexão neural que a série estabeleceu com a consciência coletiva, transformando-a de mera animação em um mecanismo de alerta que já está influenciando as decisões nos bastidores e nas ruas. O efeito profecia e o vírus do medo coletivo. Os investigadores começaram a traçar um paralelo complexo entre a precisão das previsões e a reação de pânico gerada pela própria divulgação das coincidências. No cenário da série, a crise atinge seu pico justamente quando o público se convence de que o desastre é iminente e incontrolável. Essa espiral de desconfiança e medo é o verdadeiro motor da catástrofe animada, funcionando como um vírus social que paralisa a capacidade de reação lógica. Ao analisar o comportamento social no Brasil, após a intensa circulação dos boatos sobre a janela de 90 dias, analistas começaram a notar uma mudança sutil, porém perigosa, nas métricas comportamentais. Um aumento não natural nos movimentos de estocagem de bens essenciais, uma queda abrupta na confiança nas comunicações oficiais do governo e uma busca frenética por alternativas de segurança, como a conversão de ativos ou o investimento em rotas de fuga. O que a série previu não foi apenas a crise, mas a psicose coletiva que a precede e a alimenta. A grande questão é se a percepção de que algo grave está prestes a acontecer não está, ela própria, acelerando o colapso nos próximos meses, transformando a crença em realidade. A narrativa cinematográfica ganha um tom de thriller psicológico, onde o inimigo não é a falha sistêmica, mas o medo sistêmico que a animação parece ter inoculado na psique nacional. A tensão crescente não é apenas externa, mas é alimentada pelo terror da própria população, que vê em cada manchete de jornal a confirmação do roteiro animado, o ponto de não retorno e a figura do observador distante. Em um dos episódios finais analisados com lupa, a solução, ou ao menos a sobrevivência, para a crise emerge de uma figura improvável, um observador distante, um cético marginalizado que, devido ao seu isolamento intelectual, não foi afetado pela histeria em massa e consegue enxergar a saída lógica ou a manobra de última hora em meio ao caos. Essa figura, no contexto brasileiro, pode ser interpretada como um chamado à ação para as lideranças ou setores estratégicos que detêm o poder de decisão e que ainda não foram completamente engolidos pela polarização destrutiva e pelo pânico midiático. A tensão crescente atinge seu ápice ao questionar a responsabilidade dos detentores do poder. A série sugere que o desastre é evitável, mas apenas se as autoridades agirem contra a própria natureza da crise, ou seja, ignorando o clamor irracional e focando na transparência radical e na estabilidade institucional, em vez de ceder às pressões de curto prazo ou às soluções populistas. A precisão incomum da previsão dos Simpsons agora serve como um espelho distorcido e cruel que reflete as falhas de governance e a incapacidade de comunicação efetiva que podem levar o país ao precipício. Investigadores apontam que a série é um teste. Se o governo conseguir manter a ordem e a comunicação clara neste período, o ciclo de previsão é quebrado. Caso contrário, a resignação vista na animação se torna o nosso futuro, o código de alerta silencioso e a perda iminente. O roteiro investigativo não busca apenas culpar a animação por prever a tragédia, mas usá-la como um código de alerta. O que começou como uma coincidência bizarra se transformou em um estudo de caso sobre a vulnerabilidade sistêmica nacional. Os sinais preocupantes que já começaram a aparecer, a instabilidade energética, os hacks digitais coordenados, a volatilidade econômica sem lastro, são agora vistos como cronômetros em contagem regressiva. A sensação de que algo preocupante está em andamento é confirmada pelos movimentos discretos das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública, que nos bastidores e longe dos holofotes
intensificaram seus protocolos de contingência para o período exato que se encerra nos próximos 90 dias. Mesmo que neguem publicamente qualquer relação com a teoria da conspiração da série, o preparo logístico e a simulação de cenários para um colapso de infraestrutura em múltiplas frentes é real e tangível, confirmando a validade da janela de risco. O tom cinematográfico encerra com a revelação mais sombria e mais aterrorizante do enredo animado. A última cena do episódio-chave não é de destruição física, mas de resignação social e moral. A população, após o auge da crise, aceita de forma passiva e até grata a nova realidade de vigilância extrema e controle total de suas vidas e dados em troca de uma falsa e tênue sensação de segurança. A série, portanto, não prevê apenas uma crise econômica ou de recursos, mas a perda irreparável de liberdade e soberania individual que pode vir como a consequência mais perigosa do caos. Os investigadores apontam para a ironia final. A única coisa que os Simpsons não conseguiram prever foi a capacidade humana de reagir e mudar o próprio destino. O roteiro está escrito, mas a caneta ainda está em nossas mãos. A investigação chega ao fim de sua primeira fase, mas o relógio continua correndo em tempo real. A pergunta final, que deve ecoar na mente de todos, não é sobre a animação, mas sobre a própria nação. Se os Simpsons nos mostraram com detalhes perturbadores o caminho para o colapso, seremos capazes de romper a profecia e reescrever o final dessa história antes que os próximos 90 dias se esgotem e a ficção se torne o nosso destino irrevogável e monitorado?